Aqui quem vos fala é o pastor Jarbas, que nesse momento vamos trabalhar, vamos trazer a palavra de Deus aos vossos corações. Nessa lição de hoje, no estudo bíblico, com o tema Maria, a mais bem-aventurada entre todas as mulheres. Nós vamos estudar isso aí, a parte 2 final, certo? Para podermos concluir a parte 1, que já foi feita, está no link aí, está no canal, é só você assistir a aula de forma bíblica, uma abordagem bíblica sobre a pessoa de Maria, a mãe do Salvador, Jesus Cristo. Quero aqui abrir um parêntese e deixar claro uma coisa, que eu não tenho pretensão, eu não tenho nenhuma motivação de estar perseguindo, atacando, falando mal da religião de ninguém. Quem assim achar ou estiver dizendo isso, está mentindo. E a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. É só você olhar em João, capítulo 8, versículo 44. Então, aqui nós não falamos mal de Maria, né? Muito pelo contrário, falamos a verdade bíblica sobre a pessoa de Maria, que é uma mulher bem-aventurada, que é uma mulher de Deus, que foi uma mulher exemplo de cristandade, tanto biblicamente no campo do judaísmo, como também na história do cristianismo. Nós não podemos desqualificá-la ou fazer como os débeis na fé, os leigos, que a chamam de tantos nomes, ofendendo a pessoa de Maria, que gerou em si o Salvador Jesus Cristo. Isso não está certo. Eu não comungo com estes que falam mal da mãe do Salvador, tá certo? Ao passo que também eu só creio na verdade que a palavra de Deus nos atribui. Para você ter uma ideia, não é porque eu sou evangélico, ou protestante, ou cristão de linha protestante, que pensa sobre Maria a respeito disso. Não. Há alguns grupos na religião romana, certo? Pensam também da mesma forma como nós. Como, por exemplo, os agostinianos. Muitos agostinianos pensam iguais, entendeu? Como nós pensamos sobre a pessoa de Maria, como a Bíblia Sagrada nos ensina, ok? Então era isso, eu não comungo, quero ratificar, repetir para poder ficar claro, eu não comungo com essas pessoas que ficam demonizando a pessoa de Maria, chamando-a de demônio, chamando-a de tantos adjetivos e palavras que são desrespeitosas. Maria merece o respeito, certo? Porque foi uma mulher santa de Deus e que deu exemplo à cristandade. Deu exemplo como cristão, certo? Individual, e deu exemplo como cristão, como mãe, certo? Na sua família, tá ok? E deu exemplo aos discípulos também na vivência após a ressurreição e a ascensão de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, tá ok? Peço a você, deixe o seu gostei, por favor. Peço a você, inscreva-se, por favor. Não vai lhe custar dinheiro algum, né? Nada. Inscreva-se no nosso canal. Também não vai lhe custar nada compartilhar a verdade da palavra de Deus. Não vai lhe custar nada, tá certo? E se você tiver alguma dúvida, certo? Pode deixar aí no comentário que nós tiraremos a sua dúvida biblicamente, pela Sagrada Escritura, viu? Sola Escritura, ok? Então, vamos aqui à nossa aula em nome de Jesus. Primeiro texto da palavra de Deus que eu peço a você, e você abra aí na sua Bíblia, está em Lucas, para a gente fazer um resumo da aula anterior e entrar na aula de hoje. Lucas, capítulo 1, versículo 38, diz assim: Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela.
Você vê que nessa palavra aqui, disse então Maria, eis que a serva do Senhor. Essa palavra serva do Senhor já mostra que no íntimo de Maria e o seu posicionamento não é como a quarta pessoa da divindade, mas ela toma uma posição de serva, como ser humano normal cristão que tem o posicionamento de ser servo ou serva do Senhor. Ou seja, ela não se coloca na posição de a quarta divindade, ok? Dizendo ela mesma por seus lábios diante do anjo do Senhor, certo? Ela coloca-se na posição de uma serviçal do Senhor, obedecendo a palavra do Senhor. Um outro texto interessante para você abrir na sua Bíblia aí, Mateus 13, do 53 a 57, diz assim: tendo Jesus proferido esta parábola, retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? Onde lhe vem, pois, tudo isto? Escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. Então, a primeira coisa que nós vimos no texto, Maria se coloca como serva, e agora, nesse texto de Mateus 13, versículos 53 a 57, mostra-nos que Maria não só teve Jesus o Salvador como filho. Na aula anterior eu falei isso, é bíblico, eu estou falando aqui uma coisa bíblica, não estou falando de mim mesmo não, não é uma interpretação própria não. Lembre-se, muitos agostinianos pensam igual a mim, muitos irmãos, tá? Agostinianos pensam igual a mim. Então veja bem, ela aqui mostra que nessa fase Jesus, quando Jesus volta à sua terra, Jesus para de contar a parábola do semeador. Jesus, quando volta, as pessoas da sua terra ficam impactadas. Como é que podia um Jesus que nasceu ali, viveu ali com eles e estava entre eles sua mãe, o seu padrasto, o pai, né, da terra aqui, José, certo? E estava entre eles os seus irmãos na sua parentela, no seu lugar, certo? E irmãs, isso não está relatando os discípulos, não. Está falando da família de Jesus, da família de Maria e de José, que deu continuidade, tá certo? Após o nascimento de Cristo. Uma prova sobre isso está em Atos, só você abrir aí o livro de Atos, capítulo 1, versos de 13 a 14, que afirma assim: quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam. Preste bem atenção, essa primeira parte se reuniu quem? Os apóstolos. Quais? Veja bem, para não confundir pensando que está falando os discípulos. Preste bem atenção. Se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Se você observar, cada um aqui, que alguns nomes aqui dizem filho de fulano, filho de Beltrano, para dar justamente a ênfase e o endereço de quem são. Quando você vai para o verso 14, certo? Capítulo 1 de Atos, diz assim: todos estes, se referindo aos discípulos, perseveravam unânimes em oração com as mulheres, aí vem as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Ou seja, está muito claro. Primeiro, estavam os líderes, os discípulos continuistas da palavra do Senhor, certo? Do discipulado do Senhor, da formação de discípulos do Senhor. E aí vem a segunda turma, que está lá as mulheres, certo? Que seguiam a Jesus como sua mãe, entre outras Maria Madalena, mas também estava com eles os irmãos dele, de Jesus. Se você procurar na sua Bíblia aí, você vai encontrar a carta de Tiago, irmão de Jesus, vai encontrar a carta de Judas, irmão de Jesus, certo? Que não é o Judas Iscariotes, mas o Judas, irmão de Jesus. E esse Tiago não é o outro Tiago,
certo? É o Tiago, irmão do Senhor, porque tinham dois Tiagos. Tinha um Tiago, certo? Que foi decapitado, e tem esse Tiago, irmão de Jesus, que nas escavações na região de Jerusalém foi encontrado, certo, restos mortais do irmão de Jesus. Está muito claro, está aí nas redes sociais, na mídia, é só você assistir. Então, de onde vem então toda essa mística, toda mitologia que foi criada sobre Maria, se a Bíblia já relata algo sobre ela verdadeiro? A gente tem que ter cuidado. Foi criado a palavra grega Theotokos, ou Theotokos. É o título que foi dado à Virgem Maria, né, a Maria, usada especialmente nas igrejas, nas religiões ortodoxas e romanas. Sua tradução literal para o português inclui portadora de Deus. Ou seja, preste bem atenção para a gente entrar, daqui a pouco nós vamos entrar no primeiro ponto aqui. Essa doutrina é mitológica, ou seja, o que Maria fez, o que Maria falou, o que Maria agiu, as suas ações estão na Bíblia e na história da igreja. Não faz parte da história da igreja, certo? Maria fazer algum pronunciamento que ela era a gestora do próprio Deus, até porque Deus não tem mãe, porque Deus é o Criador. Ele a si mesmo, certo? Ele a si mesmo ele é em si mesmo. Ele não precisa ser criado por ninguém ou gerado por alguém. Entendeu? Porque não existe para isso. O fato de Maria ter gerado Jesus, o Filho de Deus, ela não gerou sozinha, ela gerou por intermédio da semente do Espírito Santo. Ou seja, ele é filho de Deus, diretamente do Pai. E a Maria, e humanamente, ele é gerado na pessoa de Maria, herdando assim a sua parte humana. Então Maria não tem parte divina. Então é mitológico dizer que ela é mãe de Deus. Tá certo? Ok? Porque a questão da união hipotástica, Jesus tinha duas naturezas. A humana, que veio de Maria, a serva do Senhor, e a divina do próprio Deus. Agora, ele herdou a parte humana de Maria, ser humano, como qualquer outro ser humano foi criado, tá certo? Mas a parte divina dele é totalmente de Deus. E isso quer dizer a gente o seguinte, que nela não há nenhuma divindade para que nos apeguemos. Ok? Entenderam? Então nós vamos agora para o nosso primeiro ponto, tá certo? Onde começou essa crença religiosa no meio cristão, em que Maria, certo, gerou o próprio Deus, ou a pessoa de Deus, porque gerou Cristo. Claro, Cristo é Deus, certo? Mas não ele herdou dela apenas a parte humana, certo? Mas ele é Deus na parte divina, tá certo? Na parte humana ele é um ser humano, tá? Mas porém ele é Deus, nessa terra ele foi Deus e ser humano e Deus. A parte humana ele herdou do ser humano chamado Maria, a serva de Deus. A parte divina, a parte de Deus é do próprio Pai, porque Jesus já estava no princípio da criação de todas as coisas. Você está entendendo? Só você olhar o Evangelho de João, capítulo 1, né? Onde fala sobre o Verbo se fez carne, certo? E ele estava na criação do mundo, né? Do princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ou seja, o Verbo Jesus já estava com Deus na criação, certo? Já era Deus. Então não tem essa de que ela gerou, certo? Isso é uma mitologia. Primeira coisa, onde começou essa crença religiosa no meio cristão? Bom, segundo as minhas pesquisas, no credo niceno, constituído no primeiro concílio de Nicéia, em 325, a igreja se referia a Jesus Cristo como o próprio Deus. Corretíssimo. Jesus é Deus, né? Jesus é Deus, certo? E se referindo a ele como o próprio Deus. Tá tudo certo, porque ele é da Trindade, né? Posteriormente, no primeiro concílio de Éfeso,
realizado na Igreja de Maria, segundo as minhas pesquisas aqui, em 431, criou-se um dogma. O dogma Mãe de Deus, que vem a palavra, o termo Theotokos, foi proclamado, né? Aquela que gerou Deus. Então, veja bem, volta ao mesmo ponto. Ela não gerou Deus, porque Deus não é gerado, Deus é o Criador, certo? E Jesus estava na criação como Criador. Ela gerou o ser humano da parte humana, que é Cristo, o nosso Senhor. Segundo ponto aqui, as crenças sobre Maria na religiosidade. Por exemplo, primeira coisa, a primeira crença que está corretíssima, que Maria aceita o projeto amoroso de Deus em tornar-se mãe de Jesus Cristo, ao anúncio de que, sem conhecer homem algum, ela conceberia o Filho do Altíssimo pela virtude do Espírito Santo. Maria respondeu com a obediência da fé, certa de que nada é impossível a Deus. Eu sou a serva do Senhor. Veja essa palavra. Eu sou a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Como nós vimos que em Lucas 1, 37, 38. Ou seja, Maria mostra aqui o seu caráter de obediência a Deus. Então, veja bem, se ela mostrou o seu caráter de obediência a Deus, ela não pode ser uma quarta divindade. Pense nisso. Tá entendendo? Mas está corretíssimo. Maria, a mãe do Salvador, aceitou em obediência o designar de Deus para trazer o Salvador, tanto Deus como homem e como Deus, para salvar a humanidade. Tá certo? Agora, ela sendo a portadora do Salvador, a que gerou, né? Portadora, digamos assim, a que gerou o Salvador, não quer dizer que ela tenha parte na redenção, não, de redimir os pecados das pessoas, não. Certo? Maria não tem, nem teve participação na redenção dos salvos, até porque a Bíblia mostra quem foi que morreu na cruz para expiar e redimir os salvos, e quem ressuscitou e quem subiu ao céu, Cristo. Então Maria não tem parte, é mito afirmar que Maria, certo, pronunciou ou ensinou ou disse qualquer coisa ou influenciou na sua época que ela tem participação ou teve participação em salvar, em redimir as pessoas dos pecados. Isso aí não é verdade, é mito. Bom, o que é que a palavra de Deus diz sobre isso? Abra aí sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 1, 18 ao 19, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Pronto, nós fomos redimidos pelo Cordeiro de Deus. O que é que João disse? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós fomos redimidos pelo sangue de Cristo e de nenhum outro mais. Por isso Maria não tem parte na redenção, na expiação de pecados dos salvos, dos pecadores. Segundo o mito aqui, é Maria, mãe de Deus, certo? Por ser mãe de Cristo. Não tem base nisso. Usa-se a ideia de que, pelo fato de ela ter gerado o próprio Filho de Deus, ela ser a mãe de Deus. Não, ela foi a mãe do Cristo, do ser humano Jesus, mas do que foi semeado nela, da parte divina, ela não é a geradora da parte divina, da parte Deus em Jesus, tá certo? Então, não, Maria não, Deus não tem mãe, Deus é autoexistente, existe em si mesmo, Deus não tem origem maternal, é o Criador de todas as coisas e criaturas, ok? Então o Criador não tem origem materna, ele é Deus. A mesma se refere também a Cristo na sua parte divina, quando ele fala que no princípio estava com Deus e era Deus. No Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Preste atenção que a palavra diz, olha só. João 1, de 1 a 3 e o verso 14. No princípio era o Verbo,
E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, se referindo a Jesus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ou seja, quem estava com Deus? Quem é essa pessoa? Cristo. Nós não vemos a serva de Deus, a mulher cristã, a mulher que foi instrumento para trazer o Salvador ao mundo, mas não vemos ela nessa criação. Nós não vemos ela com Deus. Nós vemos o Salvador Jesus Cristo. Você está entendendo? Então, isso quer nos dizer o quê? Isso quer nos remeter que essa mitologia da divindade de Maria está totalmente equivocada. Mãe de Deus, segunda coisa, veja bem. Já nos primeiros séculos da história do cristianismo surgiram muitas heresias que negavam, ora, a divindade, ora, a humanidade de Jesus. Mas a igreja, iluminada pelo Espírito Santo, sempre afirmou que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Certíssimo. Ele se fez homem em Maria sem deixar de ser Deus. Ele se fez homem em Maria, está certo. Ele se encarnou assumindo a natureza humana em Maria, sem perder a natureza divina. Verdade. Porém, mais uma vez eu quero aqui deixar claro que Deus não tem mãe, pois tudo se originou através e por Ele. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Maria não estava na criação de todas as coisas. Isso é uma lógica comum na Bíblia. Para as cristandades, isso é uma lógica comum. Veja bem o que é que diz a palavra do Senhor, em Colossenses 1,16. Depois nós vamos para outros textos. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, nele Cristo, certo? Visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele, diz Colossenses 1,16. Outro texto, João 1,3. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, ele, Jesus. João 1,10. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Tudo se refere a Cristo, a Deus, a ele ser autoexistente na criação, a existir já lá e não tem participação nessa criação, nessa formação, nesse contexto divino, não tem a quarta pessoa para a divindade, como se referem muitos a Maria numa mitologia, certo? Mãe da igreja, bom, isso também não está na Bíblia, nem muito menos isso Maria pronunciou ou pregou ou influenciou pessoas para dizer que era mãe da igreja, né? Maria também ocupa seu lugar no ministério da igreja. Sendo mãe de Jesus, ela também é mãe dos membros de Cristo. Não, meus amados. Maria não pode ser mãe da igreja, pois a Bíblia Sagrada, a que você tem aí, afirma que Jesus é o cabeça da igreja. Veja aí, Colossenses 1,18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia. Entendeu? Então, a igreja não tem mãe. Entendeu? A igreja tem um Senhor e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Outro erro, outro mito é, no céu, Maria continua sendo mãe da igreja e sua intercessora junto de seu filho. Sua missão materna não diminui a obra salvadora de Jesus, mas dela depende. Não, a igreja não depende de Maria, certo? Não, ela não é a mãe da igreja que intercede do céu. Não, Maria não intercede do céu e nem no céu é mãe da igreja, pois a igreja já tem o seu Senhor e Pai. Olha, presta atenção, o que é que diz a Bíblia? Não sou eu, a Bíblia, fica claro isso. Efésios 5:23. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Você está entendendo que Maria, sua posição é de serva, é de mãe de sua família, de uma cristã autêntica, mas não tem parte na divindade, não tem parte em expiar pecados, não tem parte em redimir, não tem parte em interceder? Preste atenção. Olha o que outro texto diz, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3, abra aí.
Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo, provando assim que Maria não é mãe da igreja, nem na terra, nem no céu, nunca foi. Ela nunca pediu isso. Preste atenção. Ela nunca ensinou, influenciou ou pediu isso, ou ordenou isso, certo? Efésios 4,15 ainda afirma o apóstolo Paulo sobre essas questões. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, Cristo é o cabeça da igreja. Então, a igreja não tem mãe, a igreja tem um pai, a igreja tem um Senhor, a saber, Jesus Cristo, que morreu pela igreja, deu a sua vida pela igreja, ressuscitou pela igreja, subiu ao céu pela igreja, entendeu? A igreja, os seus eleitos, os seus salvos, aqueles que ele redimiu e expiou, e até hoje está fazendo isso com aqueles que creem nele. Uma outra coisa a respeito da piedade da igreja para com a mãe de Jesus fazem parte do culto cristão. Desde os primeiros tempos da igreja, ela é honrada de maneira especial, por ser a mãe de Deus. Já corrigimos isso aqui, né, biblicamente. Esta piedade encontra sua expressão nas festas litúrgicas dedicadas a ela e na oração mariana, tal como o rosário. Isso aqui não é bíblico, meus irmãos. Já corrigimos a questão dela ser mãe de Deus, já corrigimos a questão dela ser a mãe da igreja, que não é bíblico. Agora, questão do culto. Culto não é oferecido a Maria. Culto não é oferecido à mãe de Deus, de Cristo. Até porque Deus não tem mãe. Não é oferecido. Maria nunca pediu culto para ela. Como uma verdadeira judia, como uma pessoa que foi criada nas normas judaicas, Maria nunca aceitaria pessoas fazendo culto a ela, senão unicamente culto a Deus. Então, o cristianismo nunca foi contrário a essa crença judaica de que o culto é a Deus. Ok? Veja bem, o culto da igreja na Bíblia Sagrada é para Deus. E a piedade, que é a santidade, é para Deus também. Deus é quem santifica a sua igreja. Ou seja, o culto é para Deus, a santidade que nós temos, oferecemos a Deus, e Deus é quem santifica a sua igreja. Então, mais uma vez, a serva de Deus, a grande mulher, a mais bem-aventurada de todas as mulheres, a mulher de exemplo cristão, não tem parte, certo? Em receber culto, em ser aquela que santifica a igreja e aquela que recebe a santidade dos eleitos de Deus. Ela não tem parte nisso. Ela não tem parte. É tudo para Deus. Como diz a própria palavra em Lucas 4:8. O próprio Jesus deixou claro. Foi Jesus, nos tempos, certo, apostólicos, nos tempos em que ele estava na terra pregando e ensinando a verdade, ele diz, Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então só a Deus devemos prestar o culto que é devido. Outro texto, 1 Pedro 1:15-16 diz, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Verso 16, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então o culto é para Deus e a santidade vem de Deus. E a santificação, quem produz é Deus no pecador. Terceiro e último ponto para nós concluirmos aqui a nossa aula final sobre Maria, a mais bem-aventurada entre todas as mulheres, certo? Nós queremos ver agora Jesus, o mediador da igreja, o advogado da igreja, o intercessor da igreja. É o terceiro ponto, certo? A Bíblia diz que Maria nunca foi mediadora, porque a Bíblia Sagrada mostra que só há um mediador, certo? Que é Cristo. Veja o que a palavra de Deus diz. Abra aí sua Bíblia em 1 Timóteo 2:5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Ou seja, o único que pode nos mediar,
O único que pode nos levar a Deus é Cristo. Porque a Bíblia diz em João 14,6, Jesus próprio pronunciou essas palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então ele é o mediador entre Deus e os homens. Não existe mediadora. Advogado. A palavra de Deus diz que Jesus também é o nosso advogado. Ele diz assim: filhinhos meus, em 1 João 2,1, viu? 1 João 2,1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. A igreja tem um mediador, a igreja tem um advogado. Ou seja, a igreja não tem uma medianeira nem mediadora. A igreja tem um advogado e não uma advogada. Maria nunca pediu, nunca influenciou, nunca ensinou que ela seria advogada da igreja. Na verdade, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o advogado dos seus filhinhos, os salvos, os eleitos de Deus. Intercessor. Jesus é o intercessor. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, verso 34. O que é que diz? Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou? Quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Lembre-se disso. A igreja tem um mediador e não uma mediadora. Tem um advogado e não uma advogada. A igreja tem um intercessor e não uma intercessora. Cristo Jesus é o nosso intercessor, aquele que intercede por nós ao lado do Pai, no seu trono. Não tem trono para outro, senão para o Pai, para o Filho e o Espírito Santo. A Bíblia também diz que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, entendeu? Mas nunca se referiu a Maria como sendo intercessora, mediadora ou advogada. Então, meus queridos, esse é um cristianismo saudável, isso é uma teologia saudável cristã. É uma verdade saudável, em que a Bíblia tira os mitos e coloca a verdade de Deus na nossa vista, na nossa presença, para que nós creiamos. Você que está aí, entendeu? Nesse momento, e pode até achar que eu estou querendo desdenhar ou tirar algum tipo de onda. Não, de maneira nenhuma. Estou trazendo aqui uma correção doutrinária a você, meu querido religioso, que acredita em questões mitológicas e vai contra a Bíblia. Lembre-se disso, a Bíblia já existe muito antes da cristandade. E a Bíblia trouxe para os cristãos do Novo Testamento a verdade também. Nunca trouxe, em nenhum momento, a Bíblia trouxe no Novo Testamento qualquer caminho para que se creia que Maria fosse alguma coisa da divindade, ou que intercedesse, ou que fosse mãe de igreja, mãe de Deus. Não. Fosse advogada, intercessora, mediadora. Não, são mitos. Mitos que foram criados pela igreja durante a história. Mas a Bíblia é o fundamento da igreja verdadeira. A Bíblia é o fundamento da igreja cristã. A Bíblia é a palavra de Deus. Que você possa dar crédito à palavra de Deus. Que você possa entregar a sua vida a Cristo, a Jesus. Que você possa expressar em oração, dizendo: Jesus seja meu advogado, Jesus seja meu mediador, Jesus seja meu intercessor, Jesus expia meus pecados, Jesus redima-me. Redima-me. Por favor, me dê a redenção, a salvação em Ti, porque no outro não há salvação. A palavra de Deus diz, a saber, né, que nenhum outro nome há salvação, senão em Cristo Jesus. Para que todos os homens sejam salvos, é necessário que haja a crença que Cristo é o Salvador, o único que pode salvar você. Não existe salvadora, existe o Salvador. Então vá a Cristo, porque Cristo está lhe convidando, dizendo assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado pela vida de Maria, que foi um exemplo de serva, de cristã, de mãe na sua família, com seus filhos, certo?
com seu marido, José. Obrigado por esse exemplo cristão. Uma mulher que nunca pediu para ser adorada, nunca pediu para ser colocada como intercessora, advogada ou mediadora, mas sempre apontou o seu filho Jesus como advogado, mediador e intercessor. Meu Deus, em nome de Jesus, liberte, meu Deus, a mente das pessoas das mitologias e dos conceitos errados a respeito de Cristo e de Maria. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda nesse tempo tão difícil e que a Tua palavra, saudável, salutar, entre nesses corações e faça a salvação e a libertação de todos os pecadores. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Deus abençoe.